Ó Deus amado, nós queremos te agradecer, porque temos percebido que o Senhor tem cuidado desta igreja de maneira muito especial. Nós temos percebido o quanto o Senhor tem caminhado com os irmãos, com o pastor, e as diferenças se percebem não somente do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto de vista espiritual. Uma igreja conciliada, uma igreja harmônica, uma igreja que tem se colocado à disponibilidade do Senhor para adorá-lo. Nós te agradecemos por esses anos todos, porque é o Senhor que cuida, é o Senhor que dirige, é o Senhor que ampara, é o Senhor que protege. Te agradecemos pela vida do pastor Zé Carlos, pela sua família, que tu continues, Senhor, os guardando, os protegendo e semelhantemente a igreja a qual o Senhor tem colocado sob os seus cuidados e a sua direção. Nós te pedimos pelas ofertas que foram levantadas, que tu possas, ó Deus, recompensar de maneira muito especial a todos que contribuíram. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Gratidão é absolutamente necessária, justa e atemporal, mas quando é resultado de um ato altruístico desprovido de qualquer interesse mesquinho. Explicando, trocando em miúdos, por que isso? Por que nós devemos ser tão gratos ao Senhor? Porque em um ato altruístico da parte dele, se colocando no teu lugar e no meu lugar no Calvário, para morrer a nossa morte, para experimentar o nosso sofrimento, para experimentar o nosso escárnio, é incomparável, por isso nós precisamos ser gratos. É atemporal porque esse ato de amor e de justiça tem alcançado gerações, desde Abraão até nós. Por isso que gratidão é absolutamente necessário, justa e atemporal, quando é resultado de um ato altruístico desprovido de qualquer interesse mesquinho, por quando ele se coloca no seu lugar e no meu, ele não tem nenhum interesse mesquinho, ele queria de fato era mostrar duas coisas para você que o Pai havia responsabilizado a ele: mostrar a sua justiça e o seu infinito amor. Eu queria dizer para vocês que quando eu fui 4 vezes presidente do Conselho de Pastor em Teresópolis, eu acho que é uma tarefa muito árdua, muito difícil, eu não quero mais isso para mim. Mas todas as vezes que conversando com alguém, eu vou enumerar os pastores com quem eu tenho um bom relacionamento, sobretudo com o pastor Zé Carlos, eu nunca me esqueço do seu nome. Sempre eu coloco como alguém que tem idoneidade, alguém que tem bom caráter, alguém que ama a obra, alguém que algumas vezes sobe o monte e o fogo desce. Portanto, é um amigo e, sem dúvida, traz uma alegria muito grande ao meu coração poder tê-lo como amigo e sempre compartilhar. Naquela época lá no seminário, eu ainda estou aprendendo, e preciso aprender, porque nós precisamos estar abertos para o aprendizado. Mas eu gostaria que nós abríssemos, antes de ler o texto, eu gostaria de apresentar aqui a minha esposa, a Leia, deixa eu colocar em pé, que me acompanhou.
e que eu me confundo muito entre Bom Sucesso e Venda Nova. Eu passei batido, fui a Bom Sucesso e voltei, mas graças a Deus chegamos a tempo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, e vamos fazer leitura dos versículos 19 e 20. Lucas, capítulo 22, os versículos 19 e 20. Todos encontraram? Amém? Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Eu escolhi um tema para pregar nesta noite: o substituto insubstituível. O substituto insubstituível. Trago, sem dúvida, na memória algumas gloriosas lembranças da redenção. E uma das coisas que me chama a atenção dessas lembranças gloriosas da nossa redenção é que a vítima era vencedor e a cruz ainda é o trono do qual ele governa o mundo. Eu acho que uma das coisas mais imbecis por parte do ser humano é quando ele ignora que o Senhor é Senhor de todas as coisas e que governa o mundo. Quem foi o nosso substituto? Quem tomou o nosso lugar? Quem levou os nossos pecados? Quem tornou-se nossa maldição? Quem sofreu a nossa penalidade? Quem morreu a nossa morte? É muito simples a resposta, porque quando você vai à Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 8, ele dá uma resposta, Paulo, escrevendo aos Romanos: Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, esse substituto insubstituível, na verdade, ele tem um lugar especial na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor, porque nós devemos, por toda a nossa vida, ser grato por esse amor infinito que Deus Pai expressou, demonstrou por nós, entregando Jesus para morrer em nosso lugar. É interessante que esse substituto insubstituível, quando nós começamos a olhar para as alianças que Deus fez, a abraâmica, por exemplo, tinha como pressuposto fundamental a circuncisão. E a circuncisão era um ato, um procedimento cirúrgico que removia o prepúcio, símbolo distintivo do povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo diz que, olha, esse ato da circuncisão que estabelecia essa relação do povo de Deus com Israel, agora é algo muito mais sublime, é algo muito mais profundo. Agora essa coisa tem que acontecer, essa circuncisão tem que ser no coração, ou seja, na medida, lembro de vocês quando ele chega para, os fariseus chegam para ele e perguntam: quando virá o reino dos céus? E ele diz: o reino está dentro de vós. Ou seja, o que é o reino dentro desse contexto? O reino, dentro desse contexto, é exatamente o senhorio dele sobre você, é o domínio dele sobre você. Na medida em que esse reino se estabelece no teu coração, há uma transformação absolutamente grandiosa na tua vida. Portanto, nós, na verdade, muito obrigado. Nós, na verdade, precisamos entender. Então, Paulo fala isso com muita clareza, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, o versículo de número 29, porém, judeu é aquele que interiormente, e circuncisão é que o coração no espírito, segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
É olhando para esta realidade que nós precisamos, sem dúvida, entender e compreender isso, para que a salvação, que é resultado de atuação do Espírito sobre a tua vida, sobre a minha vida, dando-nos, obviamente, uma nova direção, mostrando-nos um novo caminho, dando-nos um novo entendimento. Isso vai muito além de um acontecimento exterior, mas é profundo, que nasce no coração de cada um de nós. Nós vamos para uma segunda aliança, a mosaica, quando na verdade estava vinculado, estava estabelecida a partir da lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Portanto, esses instrumentos, eles falharam, eles não tiveram, na verdade, a possibilidade de resgatar de fato a humanidade, de resgatar o homem do pecado, mas na verdade é Jesus. Agora, interessante, falando da aliança davídica, na verdade Davi, ele recebeu a responsabilidade de construir a casa do Senhor e ele não conseguiu construir. E Salomão construiu o templo, mas no ano 996 a.C., Nabucodonosor, o segundo Nabucodonosor, destruiu o templo. Portanto, a nova aliança davídica, sem dúvida, não foi cumprida. Mas uma coisa nós precisamos observar: Davi não construir a casa de Deus, mas Deus construir a casa de Davi, para preservar a vida das tribos de Israel. A aliança que Deus fez com Davi só encontrou seu cumprimento e a sua validade definitiva em Jesus Cristo. Portanto, essa vale para sempre. Como, pois, podia Deus expressar simultaneamente a sua justiça no seu juízo, se o seu amor e o perdão somente providenciaria para nós, ou seja, providenciando um substituto divino pelo pecado de cada um de nós, que o substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão. É ele, esse substituto insubstituível, que recebeu o juízo sobre ele, que recebeu, na verdade, que desceu sobre ele a ira do Pai. E quando nós olhamos para essa realidade, a gente fica pensando, bem, se Deus providenciou um substituto insubstituível que recebesse o juízo sobre ele, e nós, pecadores, o perdão, você já parou para refletir sobre isso? Eu gostaria de ressaltar 3 coisas importantes no texto nessa noite. Primeiro dela é que ele coloca o seu corpo por inteiro para entregar a promessa pela graça. Gênesis capítulo 3, o versículo de número 15, ele diz: eu vou colocar a inimizade entre você e a mulher, entre a descendência da mulher e você. Falando de Satanás, ela esmagará a tua cabeça e você morderá o seu calcanhar. Agora, talvez nós não tenhamos o alcance, a capacidade de entender quão grande foi essa mordida no calcanhar do mestre, quando ele está aqui, quando ele encarna para exatamente colocar o seu corpo por inteiro para entregar a promessa da graça. Foram o sofrimento, a rejeição. Ele começa sendo rejeitado na sua própria família, pelos seus irmãos. Depois ele é rejeitado pela nação de Israel. Depois ele sofre as maiores humilhações. Depois ele sofre o maior sofrimento. Isso é graça. Agora eu gostaria que você guardasse na sua mente, no seu coração, uma coisa. Graça não é ausência de esforço, senão de mérito. Nós precisamos nos esforçar para expressá-la, nós precisamos nos dedicar para expressá-la, mas não há mérito nenhum em você e em mim. Eu me lembro muito bem daquela colocação de Jesus no capítulo de João, no capítulo 6, o versículo de número 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Portanto, de certa forma, nós somos inclinados a sermos calvinistas, pelo fato de que não depende de você, não depende de mim, não há mérito em você, não há mérito em mim. Todo mérito, toda glória e toda honra é de Jesus. Por isso ele é o mediador único, por isso que ele é,
na verdade, o substituto insubstituível. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois momentos importantes na vida de Jesus. O batismo e a tentação de Jesus foram ocasiões em que ele se comprometeu em seguir o caminho de Deus, em vez do caminho do diabo, o caminho do sofrimento, o caminho da morte, em vez do caminho da popularidade e da fama. É interessante que tanta gente, se tivesse tantos líderes religiosos e tantas pessoas, se pudesse escolher um desses caminhos, principalmente o caminho da fama. Eu costumo sempre dizer que muitos líderes hoje no segmento evangélico estão propondo algumas coisas para tirar partido, para dois tipos de lucro, o lucro do dinheiro e o lucro da fama. É tanto que eu conheço algumas pessoas que têm dinheiro, que investem nos movimentos evangélicos, não para obter mais dinheiro, mas para, sobretudo, obter fama, estar ótimo nas redes sociais ou na mídia. Portanto, Jesus, ele vai mostrar isso claramente. É interessante que quando nós olhamos para essa realidade, eu me lembro muito bem no mundo gentílico, o que acontecia quando os governantes dentro desse sistema político, na verdade, eles, no auge do poder, eles pegavam os inimigos e colocavam na cruz. Mas Jesus, ele faz o inverso, ele coloca-se na cruz no lugar dos seus inimigos, no caso eu e você. Quando nós olhamos para essa realidade, nós chegamos à conclusão que nós não temos outra opção a não ser eternamente gratos a Ele. Gratidão é absolutamente necessária, justa e atemporal. E nós precisamos, para os pais, qual é a nossa grande responsabilidade? É exatamente, de uma forma concreta, real, passar essa gratidão para que os nossos filhos também sejam gratos a esse Deus maravilhoso. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar é que ele coloca o seu sangue eficaz para nos purificar. João, na primeira epístola de João, das cartas gerais, João, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo número 7, ele diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18 e 19, sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. E quando nós percebemos isso, de que, na verdade, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que outros pecadores, não, mas é exatamente porque Jesus nos purificou de uma forma especial. E é interessante que essa purificação não se deu a partir do nosso desejo, não foi programada, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos alcançou de maneira tão especial, que de fato nos purificou de todo pecado, para que nós pudéssemos ter uma nova consciência, para que nós pudéssemos ter um novo comportamento, para que nós pudéssemos entender de uma vez por toda que nós somos pessoas preciosíssimas para o Senhor. Você já parou para refletir sobre isso? Que você é uma pessoa muito especial para o Senhor? Você é tão especial que Ele foi capaz de dar o seu sangue para purificá-la dos seus pecados. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui reunidos nesta hora, na igreja, onde nós nos propomos a adorá-lo, nos propomos a exatamente louvá-lo, para que Ele seja a cada dia engrandecido. Mas isso não é só um momento aqui, mas em todos os lugares onde nós estivermos, as pessoas precisam entender e compreender isso. Ontem eu estava com uma pessoa e ela disse para mim assim: olha, eu vou
morar em um apartamento novo. Eu gostaria que, antes de ocupar aquele apartamento, você pudesse orar. E eu fiquei olhando para ela assim. Então, é muito importante a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. E é essa purificação do sangue de Jesus que nos dá uma nova consciência, que nos dá uma nova compreensão. E que, de fato, o reino de Deus se estabeleceu na nossa vida. Há uma pessoa em Teresópolis, eu não vou dizer o nome, que teve uma vida completamente em desordem, uma vida que nós jamais imaginaríamos que ele se pudesse se tornar um homem de Deus. Ele envolveu-se no mundo do homossexualismo e vivia de uma maneira muito difícil para que se compreender um padrão moral. E Jesus o alcançou. E eu cheguei para ele e perguntei, qual foi a diferença? Ele disse, porque um dia Jesus, na sua infinita misericórdia, me purificou dos meus pecados, me deu uma nova consciência, por isso que a minha conduta agora é outra. E ele disse para mim, você imagina que eu não tenho luta diária? Claro que eu tenho, mas jamais voltarei ao caminho antigo. O sangue de Jesus Cristo foi a sua vida, primeiramente dada por nós e então dado a nós. A diferença entre a velha aliança e a nova aliança, porque na velha aliança o sacerdote entrava no lugar santo dos santos com o sangue alheio, mas na nova aliança, cujo fundamento, cuja base é o sangue de Jesus, ele entra no lugar santo dos santos oferecendo seu próprio sangue para nos remir e para nos salvar. Se na verdade esse sangue é tão precioso que nos purificou de todo o pecado, então atribui-se ao senhorio de Jesus sobre a igreja, e o cristão de fato, ele nos tem comprado com o seu sangue precioso. Se a igreja valeu o sangue de Jesus, não valerá o nosso trabalho, o privilégio de servi-la, e se estabelece pela preciosidade do preço pago por nós. Por isso que a igreja é tão preciosa. Vejam bem, saibam definitivamente fazer a distinção entre a instituição religiosa e a igreja. É essa igreja remida, lavada pelo sangue do Senhor Jesus. O terceiro aspecto do texto que eu gostaria de refletir nessa noite é: coloca-se a disponibilidade para beber o cálice. Se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver exatamente Jesus fazendo essa oração: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Não havia de fato nenhum conflito entre Deus Pai, Deus Filho e, obviamente, e o Espírito Santo. Era exatamente perfeitamente normal a sua humanidade. É aqui que ele se apresenta como verdadeiro homem, porque ele não poderia de fato simplesmente apenas ser Deus e poder passar por esse processo de colocar-se à disponibilidade para beber o cálice. E então, o que é mais plausível, ou seja, o que é mais claro nessa questão do cálice é exatamente quando ele recebesse os seus pecados, quando a sua maldição, a minha maldição, a maldição de todos nós, dos nossos pecados, ele sabia que incendiria sobre ele a ira do Pai. E vocês não imaginam, ele sabia muito bem. Aquela oração lá no Getsemane foi exatamente uma oração porque ele sabia exatamente quão pesado e quão difícil seria encarar a ira de Deus sobre ele lá no Calvário. Esse é o cálice. Agora, se você abrir a sua Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, ele vai falar de alguns tipos de ira. A ira de Deus é a resposta certa e determinada de um Deus justo ao pecado.
E eu gostaria de falar, eu poderia falar de muitas outras iras, mas a ira cataclísmica, o exemplo mais claro, trocando em miúdo, como é que você pode entender isso? O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas para ilustrar bem, para ficar bem claro, foi exatamente no dia 11 de janeiro de 2011. Nós vivemos nessa região uma catástrofe sem precedente. Prédios públicos, hospitais foram danificados, equipes de resgate operando sem uso de celulares, satélites ou rádios. O balanço de vítimas do desastre da Serra Fluminense, publicado em 23 de março de 2011, registrou 905 mortos, 345 desaparecidos, 34.600 pessoas desabrigadas na região. Vocês ouviram alguém perguntando por que ele se urou sobre essa região? Eu creio que essa manifestação da ira cataclísmica de Deus nessa região, como foi para Sodoma e Gomorra, nós teríamos que indagar, nós teríamos que buscar, nós teríamos que estar perguntando para nós mesmos por que ele manifestou a sua ira dessa forma. 905 mortos, 345 desaparecidos, 34.600 pessoas desabrigadas na região. Eu confesso para vocês que eu não sei a razão, mas vale a pena a gente continuar indagando de Deus porque Ele manifestou a sua ira cataclísmica nessa região. Agora, o que é mais importante, nós podemos passar e vivenciar essa situação como muitos irmãos nossos vivenciaram, mas há uma esperança indestrutível para nós, de que esse tipo de acontecimento, de catástrofe, pode destruir os nossos corpos, mas há uma esperança de que nós iremos morar com Ele por toda a eternidade. E em qualquer circunstância, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele estava preso em Roma, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façais conhecida diante de Deus as vossas necessidades, através da oração, suplicação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em quaisquer circunstâncias, Ele guarda, Ele protege, Ele conduz, até mesmo quando temos que passar pelo vale da sombra da morte. Eu encerraria a mensagem nesta noite chamando a atenção dos irmãos e da igreja para um exemplo Maximiliano Kolbe, no acampamento de concentração de Auschwitz, quando vários prisioneiros foram selecionados para a execução naquele dia, mas um daqueles prisioneiros, deu um passo à frente e disse, gritando: eu não posso ser executado porque eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, e quem vai cuidar deles? E Maximiliano deu um passo à frente e falou com as autoridades se poderia substituí-lo. As autoridades aceitaram, aquele moço foi livre da execução, e então eles colocaram Maximiliano num quarto, e ali ele morreu de fome e de sede. Eu concluo a mensagem nessa noite dizendo uma coisa para você: em quaisquer circunstância, você e eu temos a obrigação de amar, até mesmo aqueles que nos ferem. Você acha que é um grande desafio? Mas esse é um princípio de quem faz parte do reino, de quem segue a Jesus, de quem é discípulo de Jesus. Em quaisquer circunstância, nós temos a obrigação de amar até mesmo aquele que nos fere, que nos ofende. Eu fiquei 34 anos na Igreja Batista Serra dos Ogros, saí, graças a Deus, para mim uma grande vitória, Joel, foi ter saído bem. Foi ter saído bem, com honra. Foi uma grande vitória. E reconheço que não foi nenhum mérito da minha parte. Foram 34 anos, passei por lutas incríveis. Fui ameaçado de morte. Mas saí deixando a igreja
conciliada, deixando a igreja em harmonia. Fizeram 4 cultos de despedida, colocaram tapete vermelho para mim sair. E alguns chorando porque não entendiam, mas ele deu uma resposta muito incisiva para eles naquele dia. Eu disse, quando eu entrei aqui, nos 2 primeiros anos, eu tinha dúvidas se deveria continuar ou não, mas quanto à minha saída, não há como, não há nenhuma dúvida, é o tempo de Deus, eu preciso sair e sair. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa continuar dando aos irmãos a compreensão do valor e da importância desse substituto insubstituível. As alianças anteriores foram substituídas. São sombra, aquilo que Paulo diz, mas o Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo, ele é insubstituível, porque ninguém poderia salvar, ninguém poderia remir a nós, se não fosse o seu sangue precioso. Amém?